Bom dia, crianças, tudo bom? Vamos lá para a nossa aula de português. Hoje, vamos lá, o cabeçalho, professora, a data de hoje, 25/6/2021, sexta-feira. Olha lá, livro de português, nós vamos estudar hoje. Vamos fazer as atividades da página 127, do número 7 ao 10. Depois vamos estudar o poema com o título de Cereais e Grãos, da página 128, tá certo? E também vamos fazer atividades aí, ó, da página 128 e 129. Vamos lá, peguem o lápis, a borracha, o caderno, vamos firmes aí. Então, agora, página 127. Vamos lá. Número 7. O modo como a cidade é descrita naquele poema que nós lemos. Lembra? Quinta-feira, o poema falando lá, cidadezinha cheia de graça, né? Do poemazinho ainda, atividades do poema, da cidadezinha. O modo como a cidade é descrita transmite certa melancolia. Melancolia é um sentimento assim, tipo de tristeza, né? Algo melancólico, algo às vezes meio chato. Ou seja, um estado de tristeza, conforme eu expliquei, indefinida, sem motivo. Agora, marque a alternativa que completa a frase. O eu lírico, ou seja, a voz que fala no poema, parece melancólico, por quê? Porque ele apresenta uma tristeza sem motivo aí. Nasceu na cidadezinha, não gosta de cidades pequenas, gostaria muito de ter nascido na cidadezinha. Vocês vão marcar aí a interpretação que vocês tiverem do poema. Agora sublinhe a estrofe do poema em que é possível perceber a melancolia do eu lírico, né? Vocês vão sublinhar qual estrofe do poema que a gente consegue identificar claramente essa melancolia. O eu lírico eu já falei para vocês, é a voz que fala no poema, tá certo? Vocês vão sublinhar lá no poema para mim. Número 8, releia 2 versos da segunda estrofe. Verso é cada linha da estrofe. Vamos lá. Nuvens que venham, nuvens e asas, não param nunca, nem um segundo. Marque a alternativa que completa a frase. O substantivo asas está no lugar do substantivo. O que eu poderia aqui, ó? O substantivo asa está no lugar de qual substantivo? Aviões, pássaros, balões, bolas de sabão? Vocês vão ver, né? Olha lá. Tem até um menininho aqui, ó, com bolhas de sabão, né? Vocês vão marcar. Número 9. Por quê? Mesmo sem usar o adjetivo alta, o adjetivo é a palavrinha que dá característica ao substantivo, certo? É possível saber que a torre da igreja é alta. Por quê? Vocês viram lá no poema? Por que mesmo sem o adjetivo eu vou saber que a... Vocês viram o quê? Foto, está escrito no poema? Porque não está escrita essa palavra alta, não tem lá o adjetivo. Mas como é possível saber que a torre da igreja é alta? Certo? Depois, número 10. Vocês não vão estar com os colegas, né? Nós estamos em pandemia, mas vocês podem ler o poema em voz alta de acordo com a legenda. Vocês vão ler para alguém aí na casa de vocês, a mamãe, um amiguinho que esteja próximo, um irmão, né? De preferência alguém da casa de vocês. Então, olha lá, vocês vão ler de acordo com a legenda, ó. Meninos vão ler o que está em vermelho e meninas em verde. Depois, verde e vermelho, vão ler os meninos e as meninas. Vamos ver isso lá no poema? Retornando ao poema, da página 125, a gente observa que ao lado de cada estrofe tem uma cor. Então, conforme a cor e a legenda que eu mostrei para vocês lá da página 127, vocês vão ler o poema, tá certo? Olha lá. Como vai ficar? Meninos e meninas verdes. Vão ler a cor verde e vermelha. Meninos só o vermelho e as meninas só as cores verdes. Tá certo? O que tá marcado aqui, ó.
tá bom? Vai ficar bem bacana, hein, pessoal? Agora, na página 128, leia a estrofe do poema, que é um outro poema. Olha aqui, o que é a figura que nos lembra? Olha aqui a figura do que é isso aqui? Que a gente adora comer, tá sempre no prato do brasileiro, o arroz e o feijão. Leia uma estrofe do poema, Cereais e Grãos, de César Obedei. Tá? Esse poema é do César Obedei, Cereais e Grãos, Rimas Saborosas. Foi, né, editado em São Paulo pela editora Moderna em 2009. Vamos ler então a estrofe do poema. O arroz com feijão é uma mistura genial. O arroz é um lindo grão. O arroz é um cereal. Combinando esses dois, todo o prato é especial. Que delícia, hein? Quem não gosta de comer no almoço um arroz com feijão? Não é mesmo, crianças? Agora vamos lá para as atividades. Você sabia que o prato mais consumido no Brasil é o feijão com arroz? Como eu falei com vocês, né? Faz parte da dieta de todo mundo. A gente come todo dia, a mamãe põe aí, né? Para vocês no prato, um arrozinho com feijão. Então, não é à toa, pois, além de saborosos, esses alimentos se completam. Alguns nutrientes que faltam em um estão presentes no outro. Ou seja, um arroz tem nutrientes que não tem aqui no feijão. E o feijão tem nutrientes que não tem no arroz. Então, eles vão se completar, né, na dieta, certo? Você come feijão com arroz? Sim ou não? O que você mais costuma comer no seu almoço? Escreva aí e me conta, o que você gosta de comer, certo? Número 2, leia a frase. O arroz é tão nutritivo quanto o feijão, certo? As palavras destacadas na frase indicam que o adjetivo nutritivo está no grau comparativo, ou seja, ele está comparando que o arroz ele é tão nutritivo quanto o feijão. Então, essa palavrinha adjetivo, ela possui graus, tá certo? Então, vamos ver isso aí. O grau comparativo, ele pode ser de igualdade, né? Como é o caso aqui da frase, né? Olha lá, tão, eu usei a palavra tão, mais o adjetivo, mais o quanto. Depois, olha lá, eu posso usar de uma outra maneirinha, olha lá. Tão, mais o adjetivo e mais a palavrinha como. Ah, mas e aí? Eu posso ter o grau também de comparação, de superioridade. Eu poderia falar assim, o arroz é mais nutritivo que o feijão. Então, seria o grau de superioridade, olha. Mas o adjetivo, aqui no caso é o nutritivo, que, e a palavrinha que. Ou então, de uma outra maneirinha interessante, olha aí, ó. O arroz é mais nutritivo, poderia usar o mais nutritivo do que o feijão, tá certo? Ou seja, é questão de superioridade. Agora, ainda tem um outro grau de comparação do adjetivo, de inferioridade. Eu poderia dizer que o arroz é menos nutritivo. Nutritivo é o adjetivo, ó, vocês já sabem, vocês já estudaram isso. Nutritivo está qualificando, certo? Aí, ó, dando característica à palavra arroz. Então, no grau, se fosse de inferioridade, como exemplo, né? Então, seria o arroz é menos nutritivo que o feijão. Ou ainda, de uma outra maneira, o arroz é menos nutritivo do que o feijão, tá? Eu usei a mesma frase aqui, que ela dá o grau comparativo de igualdade para dar os outros exemplos do grau do adjetivo, de superioridade e inferioridade.
Tudo bem até aí, pessoal? Lembrando que a partir, né, a gente já combinou tirar as dúvidas no nosso Meet, né? É isso aí, vão anotando as dúvidas, tá certo? Vamos lá para a página 129, é a nossa última página de português da semana. Leia a história em quadrinhos. Que legal, eu tenho uma história em quadrinhos aqui, olha. Tem um moço conversando com um garotinho, hein? Bem interessante. Vamos lá? Michelangelo, olha, parece ser o pai dele, não sei se é o tio. Vamos descobrir. Michelangelo, ele está falando, foi um grande artista, pintou a capela. E o garotinho diz: a Capela Sistina, a casa do Papa, as paredes, o teto? Esse negócio de pintar paredes é mais interessante que desenhar no papel, né, pai? Então, o moço que está aqui é pai do garotinho, certo, gente? Aí ele continua a historinha, olha, em quadrinhos, né? Gênero textual, história em quadrinhos. Vamos lá. É tão importante quanto pintar paredes, é fazer esculturas. Fazer esculturas eu acho menos interessante que pintar paredes. Sabe, pai, as paredes eu já pintei. Olha lá, o menininho pintou todas as paredes da casa dele, hein? Ixi! Mas para pintar o teto, vou precisar de uma mãozinha sua. Olha a boca do pai como ficou aberta. O queixo caiu, criançada. Olha lá, o menino já pintou tudo nas paredes. Ele se inspirou no Michelangelo. E agora só falta ele pintar o teto. O pai tomou um susto, não é isso, gente? Agora vamos à atividade da história em quadrinhos. Pela observação das palavras destacadas na história em quadrinhos, que adjetivos estão sendo usados nas comparações? Aí vocês vão ter que consultar lá a tabelinha, olha, vão ver os adjetivos que estão sendo usados. Vocês vão aqui, ó, copiar aqui e colocar na atividade. Quais adjetivos está sendo usado? Tá? Para as comparações. Lembrando que adjetivo é a palavrinha que dá qualidade ao substantivo, viu? Estou aguardando, as crianças, as respostas das atividades. Vocês são bastante inteligentes, tenho certeza que farão tudo sem dificuldades. Grande abraço!